convido para fazer a sua saudação o presidente de honra do 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, professor Maurício Barreto. Bem, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria saudar a mesa, saudar os congressistas e, em termos pessoais, eu gostaria de agradecer a Brasco, em nome de sua presidente, a professora Rosana Onoco, e a presidente do Congresso, a professora Isabela, a me concederem essa posição de presidente de honra desse Congresso. Eu gostaria de estender essa homenagem a todos os epidemiologistas brasileiros, das velhas e das novas gerações, que durante décadas têm trabalhado contínua e arduamente para construir uma disciplina científica articulada com as demais disciplinas da saúde coletiva e à altura das demandas e necessidades da saúde da sociedade brasileira. Como abrasquiano de primeira hora, é com muita alegria ver esse importante congresso, após algum tempo suspenso pela pandemia, ser realizado em Salvador. Reunir essa comunidade vibrante da saúde coletiva, mas ao mesmo tempo cheio de sensibilidades e lembranças. Isso registrados nos nomes das salas, que nos faz lembrar e tornam presentes companheiros que há pouco tempo, muitos deles estavam junto a nós, mas que nesse momento não se encontram mais entre nós. Então, eu acho que isso é de uma extrema sensibilidade, uma extrema trazer esses companheiros para nos juntar a nós. Eu gostaria de, meu papel como presidente de honra desse congresso, gostaria de fazer uma breve fala e dedicar algumas palavras sobre a importância e a pertinência do tema desse congresso: saúde e democracia, diversidade, equidade e justiça social. Esse é um tema caro para a sociedade brasileira e bastante atual, em um momento em que as forças democráticas do país se unificaram e elegeram um presidente que certamente retomará o processo democrático rompido com o golpe de 2016. Por sua natureza e desdobramentos posteriores, esse golpe, em pouco tempo, pôs em risco a essência da nossa nascente democracia conquistada após o fim da ditadura militar. O vínculo entre democracia e saúde é sólido, multidirecional e baseado na equidade e na justiça social. Os princípios democráticos têm importância determinante na saúde, entre outras coisas, por concentrar atenção em ações como a redução da pobreza, da desigualdade social, dos direitos humanos e em políticas de saúde com equidade, políticas de proteção ambiental e uma diversidade de outras políticas pró-equidade e pró-justiça social e para o desenvolvimento cultural e científico da sociedade. Muito brevemente, a nossa história colonial foi marcada pela violência genocida contra as populações originárias e pela escravização massiva de mais de 5 milhões de africanos. Nesse contexto, se teceram as bases de uma sociedade desigual, racista e injusta. Com a independência, e em especial na pós-proclamação da República, serão mantidas a tradição de governos autoritários, alterando com ciclos mais ou menos democráticos. Esse longo período tem seu ápice com o início da ditadura militar, instalada em 64, e tem seu fim 21 anos depois, em 1985, com o fim da ditadura e restabelecimento do poder civil e com uma Assembleia Constituinte, que nos deu uma nova Constituição em 1988. A Constituição de 88 marcará um novo momento da história da nossa sociedade, ao estabelecer as bases do Estado democrático e estabelecer um rol de direitos fundamentais a serem conquistados. Assim, no seu artigo 6º, estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. No artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos,
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao lado de outros momentos da Carta Constitucional, que estabelece de forma inequívoca o desejo de uma sociedade mais igualitária e fraterna. Entrávamos, assim, em um período democrático e que, apesar das conturbações iniciais, iria se consolidar com os 2 governos de Fernando Henrique e que expressaria sua vocação da busca da redução das iniquidades nos governos Lula e Dilma, quando tem início de forma inequívoca a implementação ou expansão de políticas de saúde e políticas pró-equidade, que em interação virtuosa criarão as condições para transformações significativas na saúde da população brasileira. Neste período, são criadas ou expandidas políticas sociais e de saúde voltadas para atender os princípios expressos na Carta Constitucional. Assim se dá a consolidação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e programas diversos, extremamente relevantes. Programa de Saúde da Família ou Estratégia de Saúde da Família, Programa de Ampliação de Abastecimento de Água e Saneamento, Programa Nacional de Imunização, Programa de Saúde da População Negra, Programa de Saúde da População Indígena, Programa de Saúde da Mulher, Política de Proteção Social, como a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros, políticas de ação afirmativa, Estatuto da Igualdade Racial, Lei das Cotas para o Ensino Superior, políticas ambientais e de proteção da floresta amazônica, entre outros. A combinação virtuosa de política de saúde, com forte componente de equidade, cristalizada no SUS, com política de redução da pobreza, política de proteção ambiental e políticas pró-equidade e ações afirmativas voltadas para compensar as desigualdades estruturais brotadas na nossa história desde o período colonial, levam a transformações aceleradas na saúde da população. Decrescem a fome e a desnutrição, as doenças infecciosas e mesmo as doenças crônicas. Reduzem-se as desigualdades sociais de saúde. A quebra do processo democrático ocorrido em 2016, seguido por medidas de austeridade, com corte nas políticas sociais e políticas de saúde, e em praticamente todas as políticas com componente de equidade e justiça social, tiveram efeitos imediatos no nível de pobreza e de desigualdade, e também na saúde da população, fazendo inverter as tendências descendentes que até então se observava, e, para muitos problemas, reverteu-se essa tendência e passa a apresentar crescimento. Evidentemente, a maior carga sempre recaindo sobre os grupos mais vulneráveis, negros, indígenas, pobres, crianças, etc. Por exemplo, em um estudo coordenado pelo professor Luiz Eugênio Portela, mostra a perversidade dessas ações. Desde o governo Temer, a análise de 19 políticas que continham ações pró-equidade, mesmo que muitas vezes com relativamente reduzidos orçamentos, 4 tiveram os orçamentos ligeiramente aumentados e 15 tiveram seus orçamentos pesadamente cortados. Quer dizer, era uma política de perversidade, de cortar tudo aquilo que tivesse vocação para trabalhar a ideia de equidade. A pandemia de Covid-19, que todos nós acompanhamos, amplificou as evidências desse descaso com a saúde e com as políticas sociais em geral. E amplificou, e trouxe uma nova questão, que foi a amplificação do negacionismo científico e o desprezo pela ciência e pelo conhecimento. Quando o tema do Congresso foi escolhido, não sabíamos se este seria um Congresso para formular resistências aos desmontes antidemocráticos ou de celebração e formulação de ideias e proposições para fortalecer as ações democráticas no campo da saúde, a serem implementadas muito em breve. Felizmente, o povo brasileiro, com muito discernimento, elegeu um novo presidente que nos traz garantias de que um novo ciclo democrático terá início em 1º de janeiro, gerando esperanças e certeza de que as políticas inclusivas pró-equidade, pró-meio ambiente, serão retomadas e fortalecidas. Em consequência, temos a certeza de que começaremos um novo período de avanços na saúde da população brasileira. Este Congresso
é um espaço plural para a discussão dos problemas atuais e das prioridades para a saúde que possam ser incluídas na agenda do próximo governo democrático e progressista. Esse congresso é para celebrar e formular ideias a serem apresentadas como contribuições nesse novo renascer democrático que se inicia em janeiro próximo, quando se encerra esse ciclo perverso de destruição das políticas de saúde e de todas as políticas pró-equidade e de sustentabilidade ambiental e as políticas anti-ciência, anti-universidade, anti-conhecimento. Temos certeza que temos de reverter o modelo seguido nos últimos anos, que buscava um suposto crescimento econômico, que de fato não aconteceu, baseado no aumento das desigualdades, na desproteção social e na degradação ambiental. Em seu lugar, desejamos um modelo que o bem-estar e a proteção do ambiente e que estimule a ciência e o conhecimento sejam estabelecidos. Fundamentos para uma sociedade inclusiva e saudável, conforme estabelecido na nossa Carta Constitucional. Portanto, viva a democracia, viva para as lutas pela equidade e pela justiça social em todas as esferas da vida, viva a saúde coletiva, viva a Brasco, viva a ciência e por um reluzente futuro para a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado.